Show de bola. Então vamos continuar aqui o conteúdo, né, de lista duplamente encadeada. Nós vamos resolver o exercício aí da parte de remoção da lista, né? E vamos resolver um exercício no URI, né, na segunda parte da aula, ok? Bom, eu vi que a maioria enviou lá o exercício, né? Na verdade, metade da turma, né? Um pouquinho mais da metade da turma que está matriculada. Se alguém aqui não enviou, saiba que vocês vão ser avaliados, né, pelos exercícios e alguma atividade mais específica de avaliação, tá? Então, quem não está fazendo os exercícios, comece agora, veja como fazer, se não está entendendo, pergunte sobre para tirar dúvida, pode entrar em contato pessoalmente comigo, tá? Não deixe para o final, senão não vai dar certo para vocês passarem, né? Quem não está resolvendo as coisas, né? Não tem como eu passar por passar. Bom, aqui o conceito aqui para a gente conseguir resolver a remoção, né, da lista, nós vimos que tem três casos, digamos assim, né? Se o elemento que você vai remover ele está na cabeça da lista, no final da lista ou no meio da lista, né? Que no caso, vou botar até aqui de cores diferentes, estaria no final e esses dois estariam no meio, né? O conceito de meio. Por que tem a separação desses casos, né? Porque os ponteiros que nós vamos trabalhar, redirecionar, digamos assim, eles são diferentes, né? Eles apontam para coisas diferentes. O meio ele vai cair num caso meio que único, o meio e o final são meio que semelhantes, e o começo ele cai em outros dois casos, né? Então a ideia seria ter essa visão, né? Aqui no slide a gente ainda dividiu direitinho aqui os casos e ainda tem o desenho para ajudar no entendimento, né? Então, vamos aqui por partes, né? Vamos aqui pegar o código base da aula passada, né? O código base da aula passada. Aí vocês me ajudem aí a resolver também, caso teve uma ideia diferente. Vamos... Então, aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, porque está muito grande e está ruim para eu ver. Então, na aula passada, nós fizemos isso, né? Nós fizemos a adição, a impressão, as impressões inversas e tal. Eu vou pegar aqui, Ctrl C, e vou abrir aqui o meu projeto novo aqui, né? Só para diferenciar a versão dos códigos, digamos assim. E vou manter o mesmo nome, tá? No caso aqui eu vou double, deixa eu ver se pegar assim, copiar e ele vai conseguir encontrar aqui. Conseguiu. Ótimo, né? Vou fechar aqui para não me confundir, então eu tô com um novo arquivo aqui no meu. Vou rodar ele aqui só para ver se ele está funcionando, né? Então vou compilar ele aqui. GCC, o arquivo .c, -o, o arquivo .exe, que é o que a gente está seguindo de padrão, /exe, e daí ele imprimiu. Primeiro ele está imprimindo a lista na ordem normal, né? Os primeiros que foram adicionados aqui, o add first, ele está entrando na cabeça e tal, e aqui o último a gente fez ainda para imprimir o último e o tamanho da lista, e ainda um print inverso aqui, né? Então, bom, vamos dar uma enxugada aqui para focar no que a gente precisa. Essa daqui é
Ah, tá. É o nosso add first mais sem estar refatorado. Vou deixar somente esse mesmo. Ok? Todo mundo entendendo o que a gente está fazendo. Nós fizemos o if ternário e o teste do código. Ok. Vamos fazer a remoção. Eu vou colocar até aqui na parte final aqui, né? Digamos que seja a resposta do exercício aqui, remoção. Remoção, exercício. Lá ele pede para ser... Como que é a chamada da função lá na descrição do exercício? List remove, né? Bom, vocês estão me ouvindo, entendendo o que a gente está fazendo? Meio calado. Agora tá de boa. Tá, beleza. Então, para seguir o padrão lá que está pedindo no exercício, ele está pedindo algo assim, né? List remove, nós vamos passar uma lista para ele, né? Seguindo o padrão aqui que nós estamos... E um valor, né? Um valor, no caso, inteiro, que é o que o nosso exercício está guardando. E, teoricamente, ele iria buscar esse valor, né? E fazer a remoção. Teoricamente, não. Ele vai fazer isso, né? E daí, ele cai em alguns casos, né? Você poderia pensar, então eu começo fazendo uma busca na lista, né? Não necessariamente precisa fazer a busca de primeira, a gente pode tratar os casos e depois faz a busca quando for necessário, tá? Essa vai ser a nossa abordagem, essa é a abordagem que está descrita nos slides, né? Bom, e qual é esse primeiro caso? É o caso do elemento estar na cabeça da lista, né? Está no começo. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se a lista tem elementos, correto? Porque se ela não tiver elementos, eu não consigo remover, eu posso botar uma imagem, eu não vou fazer nada. Eu posso botar uma mensagem, mas eu não vou fazer nada. E para verificar se a lista está vazia, a gente tem uma função para isso, correto? O list empty, né? Isso, list empty. Como que eu faço para verificar? Se a minha ideia aqui, eu vou fazer assim, se a lista não tiver vazia, né? Ou seja, se a lista tiver algum elemento, eu entro no if e começo e faço a remoção. Procuro e tal. Então, if, olha, ele até está falando aqui, list empty, e eu passo a lista, né? A nossa função de list empty aqui, ó, ela está recebendo, ela está retornando só isso, ela é uma linha só, né? As nossas funções é um booleano. Mas está certo assim a minha lógica? Se a lista, aqui no caso, é se a lista estiver vazia, né? Como que eu faço para a lista, para eu verificar se a lista não está vazia? Nega ela? Isso. Assim, correto? Todo mundo concorda com essa lógica? Show de bola. Ela é um jeito mais elegante do que você fazer algo assim, né? Verificar se é igual a false ou a true. O jeito, digamos, mais comumente conhecido como, né, mais prático é você verifica, aqui a gente está verificando, a gente lê a função, a lista está vazia, se voltar true é porque ela está vazia e eu não vou conseguir fazer nada, eu não quero entrar, mas então
se a lista não está vazia, ela vai voltar false, porque ela não está vazia. Eu nego ela, ela fica true e eu consigo entrar. Né? Essa é a lógica. Parece uma coisa simples, no fundo mas no começo da nossa vida de programador pode gerar alguma dúvida, tá? Então, ok. Então a gente já está no contexto e a gente vai tratar o caso 1, então. Caso 1 se o elemento está na cabeça da lista, tá? E como que eu verifico se o elemento está na cabeça da lista? No caso, é o exemplo do 10 aqui. Eu quero remover o 10 e eu verifiquei que ele está, olhando visualmente, ele está na cabeça da lista. Quem fez aí, pega o código e vê o que vocês fizeram nessa lógica, assim, tratando caso por caso. O povo foi tirando caso por caso. Certo. Então, esse primeiro caso, o elemento está na cabeça da lista. Como que eu verifico? Aí eu quero a verdade, né? Eu quero verificar. O elemento está na cabeça da lista, como que eu escrevo isso? L. Ponteiro que vai apontando para a cabeça é o begin, né? Begin. E daí eu pego o valor dele, né? Porque aqui eu acessei a caixinha e daí agora que eu pego o valor dele. Se o valor do primeiro elemento da minha lista for igual ao valor que eu estou procurando, então ele está na cabeça da lista. Eu tenho certeza. Aqui nesse trecho de código, na linha 100, é porque ele verificou que está no início. Só que eu tenho dois casos, né? Eu tenho o caso de o elemento estar na cabeça, mas ter outros elementos, correto? E eu tenho o segundo caso, se o elemento, se o elemento for na cabeça e ele ser o último elemento. São dois casos diferentes, né? Então eu vou tratar esses dois casos. Se tem mais de um elemento ou se tem somente um elemento. Se tem, aí agora que a gente vai desenhar, né? Basicamente eu verifiquei, o begin ele tá ok. Se tem mais de um elemento, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar o begin, apontar para o segundo elemento, pegar o anterior do segundo elemento e colocar para nulo, né? Eu vou modificar esses ponteiros aqui, né? Esse e esse daqui vão ser alterados. E só, correto? Eu vou mexer em dois pontos. O ponteiro que está apontando para o início, está controlando o início, porque não vai ser mais o 10, vai ser o 2. E o anterior do 2, que antes estava apontando para o 10, vai apontar para nulo. Por quê? Porque eu vou limpar o 10, eu vou remover o 10, né? Só que só fazendo isso, então aqui é o que ele faz. Ele verificou, mudou o begin, mudou o nulo. Então, como que eu... E aí eu excluo 10. Esses são os meus passos. Então é isso, é direto assim, professor, aqui. Então vamos tratar o primeiro caso. Na verdade, não vamos tratar o primeiro caso. Vamos tratar o caso que só tem um elemento. Porque daí a gente pega o que tem mais de um elemento no else. Beleza? Eu acho que fica melhor. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu vou fazer assim, ó. Vamos tratar o caso 1.1, que a lista possui um único elemento. Tá? A lista possui um único elemento. E aqui o else dessa comparação é que a lista possui
mais de um elemento. Eu tranquilo achando que tive. Isso, eu falei que era até 9 horas da manhã. Era até 10, na verdade, né? Era até o começo da aula. Esses são os meus dois casos. Aqui, então vamos fazer primeiro esse segundo caso aqui. Vou remover o 10 e só tem um elemento. Ele é a cabeça e só tem um elemento. O que eu tenho que fazer? O begin aponta para nulo e o end aponta para nulo. É isso, né? Eu tenho que zerar os meus caras e excluir. Então, mas primeiro eu tenho que verificar, um if dentro de if, isso daqui não tem muito custo, se o L, se o begin... aí eu pergunto para vocês, como que eu verifico se só tem um único elemento? Qual é a lógica de verificar que se só tem um único elemento? Olhando essa imagem. Pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Pelo nulo? Pelo nulo como, assim? É porque esse elemento ele é único e o ponteiro do início está apontando para nulo do final também. Então ele vai ser nulo. Só vai ter ele, no O caso. ponteiro do início está apontando para nulo? Não. Ele, no caso. Ele está apontando para os dois nulos, né? O começo dele e o final dele. Entendi. É uma forma de verificar, correto? Então, aqui, primeiro eu preciso meio que pegar ele, né? Pegar esse cara. Eu criaria um ponteiro P aqui. Pela imagem, eu crio um ponteiro coringa para ter a referência desse cara, né? Eu sei que ele está no começo, então eu posso fazer assim. Eu posso criar um ponteiro P, igual a gente está criando aqui, ó, node P, né? Aqui nesse primeiro caso, vamos fazer aqui dentro, né? Então, na verdade, para eu verificar, eu teria que verificar fora mesmo, né? Antes de entrar esse if aqui é desse. E esse else aqui, na verdade, tem um if, a lista possui um único elemento, tem um outro else aqui dentro. Aí sim, esse cara é esse aqui, tá? Eita, professor, tá ficando um pouquinho confuso. Não, calma que a gente vai desconfundir, tá? Esse cara, nesse aqui, ó, nessa parte de código aqui, ele caiu nesse caso aqui, ó. Um elemento está na cabeça, a lista possui um único elemento. Eu quero ter certeza que a lista possui um único elemento. End igual a P poderia ser assim. Olhando aqui a imagem, a resposta está na imagem. Tem duas possibilidades. Eu não sei se foi o Matheus, porque eu não estou vendo quem está falando. Eu só consigo ver o chat de vocês aí. Mas ele propôs, se o P, o next e o preview dele for igual a nulo, é porque ele é único na lista. E tá correto, né? Essa lógica. Se eu pegar o P aqui, ó, vamos pegar um P, node P, né? Igual ao primeiro elemento, né? Porque eu consigo pegar ele assim. Eu apontei ele, peguei esse cara aqui, tá?
E daí eu vou verificar o P next. Eu já estou verificando ali o 10, no caso do nosso exemplo, né? E o P prev. Mas daí, no caso, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? P next igual nulo e P prev igual nulo, porque esse cara é o primeiro elemento. Concordam com o que foi sugerido? Concordo. Beleza. E daí o que ele está falando? Então eu tenho certeza que a lista só tem um elemento. O que ele está falando? Coloca o begin para nulo e coloca o end para nulo. Bem direto assim. Então pega a lista do begin e atribui ela a nulo, pega o ponteiro de controle do end e atribui para nulo. E remove. Como que eu removo um ponteiro? Dá um free nele, né? Dá um free em quem? No P, que é o que a gente está, né, analisando ali. E o que mais? Qual o segundo passo que eu tenho que fazer aqui? O último passo de uma remoção. Diminuir o size. Isso. Pego o size e diminui ele, menos, né? Para ter o controle exato do tamanho da minha lista e tal. Vamos deixar assim, depois a gente já vai testar para ver se está funcionando. E o segundo caso, a lista o cara está na primeira posição, mas ele não é o primeiro, né? Não é o único. Ele está na primeira, mas ele não é o único. Desculpa, falei errado. E daí ele está falando, bota o begin para nulo, bota o begin para o segundo elemento e bota o prev desse segundo elemento para nulo. Como que eu faço isso? Como que eu acesso o segundo elemento? Next, né? L next. Não, quer dizer, o P next, né? Isso, P next. Se o meu cara é o P aqui, né, que a gente está falando, o segundo elemento, né, o próximo elemento dele é o P next. Então, o que eu estou falando, pega o begin e atribui para P next. Pega o begin e atribui para o P next. Professor, mas é assim, só lendo mesmo, botando meio que... É isso mesmo, você vai lendo, desenhando e testando. Não sei se isso daqui vai dar certo, mas pela lógica a gente sabe que tem tudo para dar certo. E daí, o que eu tenho que fazer? Atualizar se o Pnext, esse cara aqui, no final das contas, ele é o Next, né? O Pnext, eu acesso ele assim. Como que eu acesso o já tava, eu tinha escrito errado aqui já. Como que eu boto o preview dele para null? P prev recebe null? Quer dizer, se eu botar pprev recebe null, tá correto? Porque o meu P não é esse, né? Eu não atualizei ainda o meu... Então, no caso, vai ser o P next que recebe null. P next recebe null, aí eu vou estar fazendo o quê? Vou estar zerando a caixinha toda. Não é isso ainda. Agora. O que eu quero zerar é esse cara aqui.
Como é que eu chego nele? Quem é ele nesse contexto? Ele é o prev do Pnext. Isso. É isso mesmo. Parece. Então ele é. Eu tô no prev, eu tô no meu pprev e eu tenho acesso ao next do prev e ele eu boto para nulo. É isso? Rapaz, agora eu me confundi, ó. Não vou mentir, não. Calma. Que depois piora, como eu sempre falo. Olha, vamos aqui, ó. O mais importante é a gente entender o que eu estou controlando, né? O que eu tenho de controle aqui? Eu consigo acessar nesse meu momento aqui, ó. Nesse meu momento aqui, eu consigo acessar por dois caminhos, né? Porque eu criei essa linha aqui, ó. Eu criei um P e já apontei o P aqui, ó, nessa linha. Antes de fazer essas checagens, eu tenho a cabeça né, o primeiro elemento da minha lista, né? Com o P. Então, o P ele me dá ele mesmo, né? Ele me dá a caixinha toda dele. Ele me dá o next, vou botar aqui next, que é essa aqui. Vou fazer devagar assim porque é importante, tá? Ah, professor, já entendi. Tem gente que ainda não entendeu, não é fácil de entender de primeira. Esse daqui, verdinho, é o nosso, vou botar até na cor aqui, ante, né? Que no caso a gente está chamando de prev, né? O anterior. O pnext, eu vou botar aqui vermelhinho para ficar bem claro. Next. Eita, ficou um pouco ruim de desenhar. E o nosso próprio P, né? O nosso P, ele tá azul e beleza. A mesma coisa eu tenho, só que daí com esse contexto, eu consigo fazer o quê? O meu Pnext, na verdade, ele é o 2, é a caixinha aqui, 2. O meu pprev, ele é nulo, né? É só olhar o desenho. E o meu P é o 10, beleza? Meu P é o 10. Quando eu acesso esse cara aqui, ó, o pnext, como ele existe, eu, na verdade, consigo ter acesso ao pnext next e prev também. Então eu tenho esses dois caras, pnext next e pnext prev. Eu consigo acessar esses contextos aqui. Ah, você consegue acessar o pnext, next, next, next. Consigo, ele existe. Tu vai dando saltos na sua lista. Não é a maneira mais fácil de controlar, mas faça um exemplo aí. Vamos fazer um exemplo. Professor, não é possível que isso seja verdade. Vamos fazer assim, ó. Já que eu tenho a minha lista aqui, ó, eu vou deixar aqui rapidinho, desse jeito. Eu vou criar a lista com esses elementos. Vou imprimir ela aqui, né? Eu vou apagar isso aqui, imprimir ela e vou fazer algo assim, ó. Eu tenho, então, tentando fazer o add last por causa desse pnext, next, next. Só que assim, você não pode controlar sempre, porque você não sabe quantos nexts tem, né? Você tem que reduzir ele. Mas vamos só botar um exemplo aqui, ó. Eu consigo fazer algo assim. Print, eu vou botar aqui botar o printf. Printf de o P é o 10, o pnext é o 2, o pnext next é o 4, o pnext
next, 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 next. 3 next. Então, vou botar assim, ó. P, next, next, next. Só para ver se... Então, o P é o 10, P next 2, P next next 4, P next next 7. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vou botar aqui porcentagem D para recuperar um valor, no caso, né? Então, eu pego o L, que é o que eu tenho acesso, né? Ô, caramba! A gente estava... Nosso P ali é o L begin, né? Aí leiam como P, o L begin, tá? A gente só tá... Aí eu vou botar next. Eu estou no 2, estou no 4, estou teoricamente no 7 e recupero o valor desse cara. Como é? Eu não estou entendendo. Passei 2 horas, sim, eu estava usando prints, tentar entender se botar 4 nessa segmento, porque não tem um quarto. Ah, eu estava botando esse print dentro da função. Ah, tá. Bom, é porque a gente parte... Tem 4 elementos, mas os next só tem 3, né? Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou compilar e vou rodar aqui. É para imprimir um 7 ali, né? Nessa linha aí. Não deu erro. Ó, imprimiu o nosso 7 no pnext, next, next. Então, a lógica de next, next, next funciona. Só que a gente não faz isso. Só que eu quero que vocês entendam que a gente tem o controle desse contexto. E é o que a gente faz aqui, tá? É o que a gente faz aqui. Bom, então, voltando aqui. Vamos terminar para a gente poder ver a segunda parte, tá? Terminar logo tudo. A lista possui mais de um elemento. Então, eu peguei o início e botei... Deixa eu limpar aqui. Isso, fiz aqui, ó. Botei o begin para o next e botei o pnext anterior para nulo. Botei o p... Opa, tava errado, hein? Aqui a gente escreveu errado, né? Porque é assim, né? P next prev. Eu ia fazer essa pergunta que eu tava na dúvida. P next prev, ó. É bom a gente reler, que às vezes passa, daí a gente quebra, é difícil às vezes achar onde tá errado, né? Porque aqui não era um erro de lógica, era assim, é um erro de lógica, mas ele não ia apontar esse erro, né? Então o P next, que é o nosso próximo qualquer, o anterior vai para nulo. Eita, vamos ver se isso daqui tá funcionando. E a gente testa excluindo da cabeça, né? Excluindo da cabeça. Então eu tenho 4 elementos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, ó, aqui é para funcionar já. Eu vou pegar, vou imprimir a minha lista aqui depois de criar ela, é para ela imprimir vazia. Vou tentar excluir. Então list remove um elemento aqui da lista vazia. Então eu passo a lista e boto aqui um 99. É um cara que não existe e a lista não está nem, mas eu quero testar realmente. Aí eu vou então, e eu vou fazer assim, ó, para ficar assim, tipo um debug nosso aqui. O que ele está aqui? Remove 99, tá? Vocês vão entender que fica bem claro na hora de ler isso daqui. Aí aqui eu vou adicionar add. Então, eu adicionei nessa ordem: 10, 2, 4 e 7, tá? Aí aqui eu vou remover agora, eu não posso remover do final, porque eu não estou tratando. Então, vamos testar o da cabeça ainda. Quem que está na cabeça? O nosso 10, correto? O nosso 10. Então, eu boto aqui, não esqueçam de mudar os 2 aqui. Aí eu posso fazer tipo algo assim, deixar meio que um padrãozinho aqui. Aí eu vou remover
os 4 elementos, para ver se vai remover tudo até chegar naquele primeiro caso, que é o de único, né? Então, eu vou remover os 4 elementos, tá? Ah, professor, dá trabalho de escrever. Dá trabalho, tudo na vida. Opa, não é o 4, né? É o 2, depois o 4, depois o 7. Então, 10, 2, 4 e 7. Beleza? Então, isso daqui é para funcionar. Vou salvar, tá? Vou salvar. Vamos dar um clear aqui. Recompilar. Executar. Não deu erro. Executamos. Talvez era bom ter pulado umas linhas aqui, né? Tá faltando pular a linha aqui. Ficou muito grudado. Vamos pular as devidas linhas aqui. Onde que eu acho que eu esqueci. Aqui já resolve. Pula a linha ali no print, professor. Eu acho que dá para pular a linha. Aonde? No print? Eu acho que se colocar ali naquele ternário lá, colocar o 2/N, eu acho que ele ele pula a linha. Aí onde já tem o /N nesse begin, ou aí mesmo não sei, aqui no size, né? Aqui no size pular 2 linhas, né? Já que ele é a última mesmo, né? Fica melhor aqui, já resolve. Oxe, não. Ele tá indo size. Por que ele não tá pulando 2 vezes? Ele size. Algo tá estranho mesmo. Então vamos fazer assim, vamos botar na mão aqui. Será que eu não compilei? /N. Não tá indo. Eu gosto de... botar um putz /N aqui. Ah, tá. É porque eu não fiz essas coisas que eu queria fazer. Aqui assim, ó. Aqui agora ele vai consertar para mim. Sempre quando eu remover, quando eu adicionar, eu vou imprimir. Aí agora eu acho que ele vai ficar melhor para ler. Ah, não. Sei lá. Não tá indo. Ah, tá. Eu tava no size errado, hein? Eu tô no aqui, ó. Eu tava no size errado, por isso que não foi. Deixa eu ver se eu tô no size correto aqui. Agora vai, hein? Aí, pronto. É que eu tava no size inverso, tá? No print inverso. Agora tá fácil de ler, né? A nossa lista inicia vazia, tudo vazio, tamanho 0. Tentei remover o 99, ele não deu erro, ele não encontrou, né? Também não deu erro e tal. Inseri o 10, o 2, o 4 e o 7. Removi o 10, ele tirou da cabeça, que era o que a gente queria, né? A nossa size não foi atualizado. Não foi atualizado, a água está errado. Que é para a gente atualizar o size. Ó. Bem aqui, ó, como ele caiu, no caso, a lista possui mais de um elemento, primeiro que eu tenho que fazer isso aqui de novo, né? Aí a gente já pode dar uma ajeitada aqui, correto? Tá se repetindo esse trecho de código aqui. O que eu faço quando se repete assim? Nesse caso? Acho que o size pode ir para baixo, esse size aí, não? Essas 2 linhas podem ficar fora desse if else, né? Ele pode entrar bem aqui. Porque, e é isso mesmo, né? Ele pode ir para baixo, como foi dito, tá? Ó, então, professor, mas é isso, tá? É isso. A gente agora vai funcionar, hein? Aí, vamos ver se os nossos... É bom, por isso que é bom imprimir os sizes, né? Para controlar bem. Aqui tem 4 elementos.
eu adicionei, está com size 4. Removi o 10, o size se atualizou, né? O último é o 7 mesmo. Removi o 2 da cabeça, tem mais elemento, atualizou, removi o 4, removi o 7, ficou nulo e tudo deu certo. A nossa remoção do início caiu nos 2 casos possíveis e deu tudo certo. Para ficar bem um debug, o que a gente pode fazer? Bem aqui nas remoções, para ter certeza que ele está caindo nesse caso, que ele está entrando nesse caso, a gente bota um puts aqui só de controlador, tá? Puts. Como fosse um debug na mão, né? E aqui é o caso 1.1, para não ficar muita coisa também, tá? A gente vai controlando assim. E aqui é o caso 1.2, que eu já sei quais são, né? Lista possui elementos, e aí vocês vão ver que está caindo certinho, nossa lógica está funcionando. Ó. Criamos, e aqui eu começo a remover. Putz, né? Porque, tá, é porque eu estou aqui. Beleza, agora tá. Ó, seria legal colocar assim, caso, né? Ah, professor, é muito preciosismo. Beleza. Aí. Na remoção, caso 1.2, que é o que tem mais de um elemento, caso 1.2, caso 1.2, e esse caso 1.1, que é o último elemento, e zerou tudo. Tá show de bola. Vamos fazer os outros casos, tá? Ó, tá, ficou dessa maneira a minha primeira parte. A minha função começa aqui. A minha função começa aqui. O if verifica se tem elementos, né, para remover. Cai no primeiro caso, o elemento está na cabeça. Aí ele cai em algum desses 2 casos e eu removo. Aí agora o else aqui, ó, eu vou fazer dentro desse else, porque o que é o caso tem mais de um elemento, né? O caso. Então é o caso 2 e 3, que ele vai não tá na cabeça, né? Então a gente bota aqui assim só para caso 2, que é o elemento está no meio. Caso 2 ou 3, eu vou colocar aqui. O elemento está no meio ou no final, tá? E aí, o else ele vai verificar agora que o caso está no meio ou no fim, como que a gente faz a nossa lógica? Agora sim, a gente faz a busca, né? A gente faz a busca para resolver isso. Como que seria a busca? Enquanto o quê? Só que antes de eu fazer o enquanto, eu preciso, nesse contexto, que agora eu estou no else, eu preciso, ó, elemento está, vamos chegar aqui no slide no meio, ó. Eu preciso do P. Ó, o meu P para eu poder percorrer, né? Para eu poder percorrer. Basicamente, eu vou fazer um P apontando para o segundo elemento e esse cara ele vai andando aqui até encontrar, né? Beleza? Então, crio o meu P, ó, o meu P para o início mesmo, só que o meu P, ele pega o cara do início. Vocês acham que ele tem que pegar o P, ele inicia do comecinho, do primeiro elemento? Não, né? Porque o meu primeiro elemento eu já tratei. O meu P agora ele vai começar do segundo elemento. Qual é o segundo elemento? Begin next. Né? Begin next. Eu não vou começar do primeiro elemento. Eu vou começar do segundo. Para eu acessar o segundo, eu acesso o begin next e caio aqui. Tá? Então, show de bola. Então, vou colocar aqui só para vocês entenderem. Cria o P, vou colocar assim.
que aponta para o segundo nó da lista. Agora eu realizo a busca. Como? Fazendo um while, né? Fazendo um while. E qual o while, no caso, é para eu percorrer, né? Qual é a condição de parada do meu while? Quando que eu saio esse percurso? Eu inicio aqui, verifico o val. Inicio aqui, verifico o val. Vou aqui, verifico o val. Vou aqui e eu paro, né? No caso, quando que ele para? Quando ele acha o nulo. Quem acha o nulo? Qual é o código de parada realmente? Quando o P acha o nulo. Quando P for igual a nulo, ele para, né? Mas então, quando ele for diferente de nulo, ele continua, ele entra, correto? Faz sentido. Então, enquanto P for diferente de nulo, eu vou fazendo. Quando ele cair no nulo, quando ele chegar numa caixinha que é nulo, porque esse nulo ele meio que aponta para uma caixinha também, né? Aí ele sai do. Opa, caramba, ele foi para baixo aqui sem querer. Eita porra. Vamos aqui. Se guardou. Elemento. Não, passei. Aqui, meio, aqui. Eu tô aqui, né? O meu P. Beleza, vocês entenderam. Então é isso. Aí eu tô aqui dentro do contexto que tem elemento. Agora eu tenho que verificar se ele vai encontrar o meu carro. Como que ele encontra? Verifica se o P que eu estou analisando, o valor do P que eu estou analisando é igual ao quê? O valor que eu estou passando para buscar, né? É como se fosse, professor, então seria legal fazer uma função de busca? Poderia. Você poderia fazer uma função de busca externa aqui, né? Aqui em cima, e mandar somente o L e o val para lá e ele te retorna o índice ou o nó, né? Não o índice, o nó, né? O nó. Mas aqui a gente já vai, digamos, fazer logo tudo aqui, né? E daí digamos que ele encontrou, tá? Ele encontrou o valor dentro desse contexto do if. Aí ele cai em que caso? Ele vai encontrar ou no meio ou no fim, correto? Do jeito que a gente está aqui, o nosso P, que iniciou da segunda posição, ele vai buscar, né? Digamos que eu estou procurando o 4. Aí, ele encontrou o 4, tá no meio. Mas se eu quiser remover o 7, tá no fim, né? Então ele está caindo no terceiro caso e no segundo caso. Então a gente tem que tratar esses dois casos de maneiras distintas, porque os ponteiros mudam, né? Ou se não encontrar, ele simplesmente sai do if e não encontra, ele não entra no if, né? Ele fica no while e não entra nesse if. E daí você colocaria uma mensagem, não encontrou. Depois a gente faz isso. O que eu quero falar é, vamos tratar o caso 3 aqui, no if. Seria o elemento está no final, né? Está no final. Então, if se o meu elemento do fim, olha como é o negócio, é igual ao meu P. Tá? Ó, eu encontrei. Eu estou no contexto de um quadrado, de um P. Eu verifico, esse P que você encontrou o valor que você está procurando, ele está no final? Então, o end está apontando para ele? Aqui no nosso caso, teria problema a gente colocar o while antes da lógica dos ifs? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Colocar o while...
Tu tá falando assim, fazer uma busca, encontrar o P e tratar o P? Antes de tudo? Antes até do primeiro elemento? Não teria problema. Seria uma outra lógica, tá? Aqui a gente tá meio que indo de uma vez e verificando. O cara que tu tá procurando tá no início? Não, então vai pro... Procura ele. Ele tá no fim? Não, então ele tá no meio ou ele não existe. Ou você pode fazer assim, pega o valor, procura. Aí depois você vai... aí você procura, ou você encontrou ou não. Se você encontrou, ou o cara tá no início, no meio ou no fim, né? Você vai ter que fazer meio que toda essa lógica de novo, mas dá para fazer, tá? Se alguém fez assim e funcionou nos casos de teste, eu vou botar um caso de teste aqui, tá show de bola. Como eu falei, tem formas de fazer. Essa é uma, tá? Então, beleza. Tipo, termina desse jeito aí que eu mando o jeito que eu fiz aqui. Beleza. Beleza, é o é o Guilherme, né? Ok, Guilherme. Então eu verifiquei se o meu elemento está no fim. E agora eu trabalho com a atualização dos ponteiros. Como que é a atualização do ponteiro? O cara está no fim, o meu P está no fim, é o 7. Eu pego. O que eu tenho que atualizar de ponteiro? Ó, são esses dois casos aqui. O 2 ali, né? No caso, o next do 2 aponta para nulo, o end aponta para o 2, remove. Então, são sempre duas atualizações e o free de fato. Então, olhando aqui o desenho, como que eu pego o 2 e aponto para o next do 2 aponto para nulo? Pnext aponta para nulo? Não, Pnext recebe nulo, no caso. Todo mundo concorda? Sim? O nosso P é esse cara. O Pnext dele é esse cara. Então não é isso. Quem eu quero que aponte para nulo? P. O P-Prev. Prev next. O next do Pre-Prev, no caso. Isso. Prev next. Tá? Aí aponta para nulo. Segundo passo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Bom, o segundo passo é esse aqui. O end aponta, eu tenho que atualizar o meu ponteiro de controle da minha lista final, né? O pend aponta para P, no caso, P prev, correto? P prev. Você pode repetir essa última parte aí, professor, que eu não entendi direito, não. Vamos refazer aqui. Olhando o desenho e implementando ali no código. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos que fica melhor para visualizar. Ó, eu tô assim com a minha lista aqui. Não tá bem do jeito que eu queria esse negócio. Selecionar objeto. Não. Vamos aqui. Importante é que vocês vejam aqui o desenho, tá? Eu tô bem aqui, ó. Encontrei o meu último elemento. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tô aqui, ó, no meu mouse aqui. O P, o
no caso, o next do 2 tem que apontar para nulo. Como que eu acesso o next do 2? Pelo P. Pprev next do pprev aponta para nulo. No caso, assim, ó, o pprev eu aponto para a caixinha toda, né? Como a gente viu. No meu contexto, o pprev é o 2 aqui. Pprev é o nosso 2. Aí ele tem o next e o anterior dele também. Aí o pprev next vai apontar para nulo. E para atualizar o end, eu aponto para o 2. Eu sei que o pprev é o 2. E é isso que a gente escreve aqui, né? Basicamente é isso. Pprev, que é o 2, aponto o next do pprev para nulo, e o ponteiro de controle do último elemento não vai apontar para 7 mais. Ele vai ser atualizado para apontar para o penúltimo, né? Quem é o penúltimo é o 2. Quem é o 2 no nosso contexto? O pprev. Caixinha do pprev toda. Beleza? Pela lógica aqui, depois de fazer isso, a gente, ó, eu fiz essas atualizações aqui. Basta eu eliminar o 7, eliminar o meu P. No caso, a gente já tem aqui, né? Free e o size. Free no P, size menos menos. Beleza? Eliminei o último elemento, se o meu elemento tiver no final. Mas, se ele não estiver no final, aí é um else. É um else aqui, ó. É um else aqui. Pouco grande essa função de remoção. Professor, a função de remoção é chata. Está quase fazendo eu desistir do curso. Calma. Depois, se vocês entenderem, esse aqui é o caso 2. Está no meio. Os caras estão no meio agora. E aqui também é mais ou menos simples, tá? Eu já encontrei o meu P. Ó. Agora está no meio, ó. Achamos. Estamos bem aqui, ó. Então, se o meu P é o 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 2, botar para cá, e o 7 botar para cá, e excluir o 4. Ó, é o que ele faz nos outros slides, ó. Não tá o jeito mais didático aqui, porque ele tá aqui, ó. O 2 bota pro 7, mas quem é o 2? Se eu só tenho o P como referência, o meu 2 é o pprev. Então, pprev next aponta para P next. Não next. Next só. Porque o next sim. aqui. Vai cair no nulo, é verdade. Aí, P next prev aponta para pprev. É isso, é a salada. Mas vai apontar para pprev next do outro, né? Eu vou pintar a setinha que a gente tem que fazer. Essa daqui. Como que eu escrevo ela aqui no meu código? P. Quem é o 2? Prev. Next. Não, pprev aponta para pnext, né? Isso. Pprev next. Por que não só pprev? Porque o pprev é essa caixinha aqui, não é essa. Né? Essa caixinha eu acesso essa, mas eu quero essa daqui, ó, essa daqui. É o next do prev. Vai apontar para... Professor, mas aí o next do prev não seria o 4 e não o 7, né? O next do prev? Sim, não. Porque se meu P é o 4, ó, meu P é o 4. Sim. Aí o prev vai ser o 2, né?
E Isso. aí o prévio do next, no caso Não, 2, não teria que ser o não, 4? onde que eu não atualizei? Aqui é o 2. É assim, ó. Você acabou de falar, daí do nada você falou que o P prévio é o 4. É que eu buguei aqui, ó. É porque, tipo assim, na minha cabeça, ó, na minha cabeça o que aconteceu foi o seguinte, ó. O P-Prev é o 2. Isso. Aí ele pegou o 2, no caso, e apontou para o next do 2, que no caso seria o 4. Ou ele continua sendo 4. Olha aqui, ó. Não Esse entendi. cara, eu vou escrever bem aqui assim, P Prev Next. Esse cara, ó, olha aqui na tela, ele é o 2. Sim, 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 sim. O next dele, que é a caixinha, né? No caso, ele vai apontar. Digamos que essas duas linhas são a mesma coisa, estou fazendo ali. Ele tem que apontar para o 7. O meu contexto eu não mudei. O meu P ainda é o 4. O meu P é o 4. Vou escrever Beleza. bem aqui. O meu P é o 4. Que ele tem. Então, se eu quero acessar o 7, né, apontar para o 7, no caso, eu quero apontar o 2 para o 7, eu peguei o prev, eu entendi o que vocês estão falando, só que eu não posso simplesmente pegar o prev e apontar. Eu tenho que pegar o que é o ponteiro dele mesmo, que é o 2 next, o próximo do 2. Até aí Não... tudo bem. E ele aponta para o P Next Prev. next. Não next, Ele só, porque você ele só vai... aponta, ele só aponta pro P, no caso. Ele só aponta pro número 7, no caso, que seria só o next. Pera aí. Deixa eu ver se vai facilitar aqui para você. Esse cara é o 2. Esse cara é o 7. Esse cara é o 4. O caramba. Tá? Eu tenho esse contexto. Beleza. Então, por que eu não posso apontar para o next prev? Porque quem que é o next prev? É o próprio 4. Eu quero apontar somente para o 7, para a caixinha toda. Talvez vocês estão. Olha aqui onde é que a setinha está chegando. Ela não está chegando. Assim, é que talvez. Aqui o desenho. Agora que eu não estou talvez conseguindo explicar ou me expressar. Porque Mas eu não vou. eu meio que entendi. É só que, tipo, o que eu não entendi de verdade, assim, é que, tipo, na minha cabeça, o ponteiro ele ficava como 2, mas ele continua sempre como 4 porque ele não foi atualizado Isso. ainda, não é isso? Isso, ele não foi atualizado. O que eu estou atualizando é eu entendi agora a tua dúvida. Quando eu faço isso, não é que eu esteja atualizando o próprio 2 de fato. Assim, entendeu? Tipo, o P ainda é o 4. O P, nesse contexto, sempre vai ser o 4. Senão eu perco a referência, senão não dá para eu conseguir fazer as coisas. Entendeu? Ele só Sim, vai sim. ser atualizado na outra passada, ou algo Ele só assim. vai deixar de ser esse P quando der o free nele. E isso, quando eu der o free, é que eu não preciso mais do P, entendeu? Para que eu preciso do P? Para poder ter as referências anteriores e posteriores ao P. Mas ele Beleza. sempre vai ser o 4. É isso realmente. Agora tu tem que ter essa noção na cabeça, porque senão realmente você iria confundir. Então eu vou apagar, eu vou apagar isso daqui para não dar erro no nosso código. Mas agora nós temos a consciência, eu vou apagar tudo de novo. Que o P é o 4. Então, o P, o P, o anteri, o prev do P é o 2 e eu pego o
próximo ao 2 eu quero, né? O próximo ao 2 eu quero que seja o next do P, tá? Vocês depois leiam e refaçam e escrevam isso. Vocês vão entender que ele está puxando essa setinha aqui, tá? E qual é o outro? Aí meio que ao contrário. O P next prev aponta para o P prev. Para ele chegar no 2. Não é fácil de primeira mesmo, tá? P next, que é o 7, prev, que é o anterior do 7, vai apontar para o P prev. Façam, releiam aí. Atualizei esses ponteiros. Posso agora excluir o 4. E daí, para excluir o 4, free no P, menos no size. Ah, tá se repetindo? Bota para baixo, né? A gente já viu isso. Então, tá se repetindo aqui, ó. Esse código pode ir para depois do else. Então, tira eles daqui e ele vai ficar assim, tá? Eu tratei os dois casos e botei depois do else. Beleza? Vou salvar. Vamos ver se vai dar certo. Na verdade, a gente terminou nossa remoção aqui, tá? 11, 20 e 3. A gente terminou a nossa remoção. Ele preencheu, a gente previu todos os casos possíveis. Vamos rodar aqui para ver se vai dar certo, tá? Vamos fazer o... Vou mandar o código aqui que ficou bem mais compacto que esse daí. Show de bola. Pode mandar e daí a gente dá uma comparada. Esse daqui realmente ele está um pouco mais verboso, digamos assim, mas é que era para entender, tá? Então eu vou manter isso daqui. Eu vou remover agora um do meio, né? Para eu ter controle do que ele está entrando, vamos botar os puts aqui, né? E eu vou botar assim, ó. Se ele entrar aqui, é porque ele é o caso 3, que é o do final, tá no final. Se ele entrar aqui, no else, é o caso 2 do meio. Então eu vou devagar aqui, né? Devagar com a dor. Vou inserir esses 4 elementos, vou remover um do meio. Vou remover o 4. Então, eu vou comentar esse cara, comentar esse, tá? Todo mundo concorda que eu estou adicionando e vou remover o 4. Vamos ver se ele vai dar certo. Executei. Há um clear aqui. Inserir. Opa! Algo não deu certo. Ele não fez o que eu estava querendo fazer. Vamos aqui para o nosso código. Tem uma coisa aqui que talvez esteja... Espera aí, a gente já vai para esse de vocês. Vamos corrigir primeiro esse aqui, que é o 4. Então, vamos ver se ele caiu aqui, né? Vamos ver se ele caiu aqui. Botar aqui. Ele está entrando. É aqui que está sendo o problema. Begin next, ele está pegando o segundo elemento. O P foi diferente de nulo.
Se o meu P atual for igual ao valor, é porque ele encontrou. Se o meu end for igual ao P, é para ele cair no caso 3. Opa. Eu atualizei primeiro e depois... Aqui a gente mudou tanto. O meu end, eu tenho que atualizar primeiro. O meu end tem que ser atualizado primeiro, senão ele vai dar erro. Pnext pré vai para nulo. Beleza. Aí aqui ele cai no meio. O P prev next, P next, P next prev, P prev. Dou um free menos menos. Ah, tá. Sabe o que tá faltando? Sabe o que tá faltando? Bem aqui assim, ó. O meu if aqui, esse if, ele tá comparando uma vez só. Eu não tô indo pro próximo. Eu não tenho um controlador pro próximo. Então, eu vou botar um else e vou atualizar o meu P para o next. Faltou isso, tá? Faltou isso. Agora vai dar certo. Tá? Ficou, como vocês podem ter, vocês até viram aí, ficou meio verboso, mas é que seria, a meu ver, o mais fácil de entender de primeira. Talvez possa... Vou já pegar o código de vocês e analisar. Isso aí, agora funcionou. Adicionei os 4 elementos, removi o 4. Ele está no caso do meio, atualizou e atualizou. Beleza? E agora eu vou remover o que está no fim, né? Vou remover o que está no fim para ver que no caso é o 7. Então eu removo o 4 e removo o 7, que ele cai nos nossos dois casos. Remove o 4 que está no meio, remove o 7 que está no fim, tá? E aqui, ó, eu vou, para ter um padrãozinho, eu não vou pegar todos esses casos 1 e 2 aqui, eu vou botar só o caso 1 aqui, para a gente ter esse controle que está no início. Então, se ele entrar aqui, é porque ele está no início. É o caso 1. E aí eu vou fazer os 3 testes, né? Vou remover a cabeça. Então, primeiro eu vou remover a cabeça por fim, no final, né? Primeiro eu removo o do meio, depois o do fim e depois um do início. Vamos ver. Criei a minha lista, tentei remover que não tem nada, adicionei, removi o 4 que está no meio, removeu, ele caiu no caso do meio, removeu o 7 que está no final, removeu, e removeu o 10, né, que está no início, removeu e ficou somente o 2, né? E é isso aí, tá? Vou tirar o aqui para né, o nosso debug manual e a nossa função está funcionando. Nossa, professor, 1h30, mas foi com calma aqui. Vou pegar o código do nosso amigo Eduardo, ou quem mandou primeiro, na verdade, Guilherme. Foi o Guilherme, correto? Eu vou pegar aqui o teu, tá? Deixa eu ver se eu vou pegar direitinho. Vou criar uma segunda função aqui. Então, essa é a nossa remove do exercício. Vou copiar, eu vou comentar ela. Nossa, ela ficou realmente grande. Dá para fechar ela aqui e comentar ela assim. Opa, não dá para ser assim. Tem que ser daquele jeito lá com o comando. Ai, também não dá, tem que ser todo. Professor, qual é esse comando que comenta tudo aí mesmo, que eu não sei? Ctrl/. Deixa eu ver, deixa eu fazer assim e ver se ele vai.
ele força a abertura, né? Eu quero, então vamos fazer assim, vou pegar na mão mesmo. Que é muito, ficou realmente grande a nossa, porque tá um monte de comentário, né? Se a gente tirar os comentários, ela vai ficar menor. Dá para enxugar o código. Pô, ficou na primeira versão, né? Versão beta. Aí esse é o remove do, vou botar aqui, remove do Guilherme. Vamos ler aqui. Olha, realmente ficou bem mais enxuto. Que é a sacada melhor, tá? Ao meu ver também. Pega o primeiro elemento. Ó, ele botou até aqui em inglês, né? Recebe o primeiro nó. Enquanto, né, não chegar no final, não for nulo, ele verifica. Encontrou ele, entrou no if. Cai no primeiro if, que é o primeiro nó, que ele vai estar no início. Se ele estiver no início, atualiza os nós. O begin e o next prev recebe nulo, que é, né, o segundo elemento, o preview, o anterior do segundo elemento recebe nulo. Se não, ele só tem um elemento. E daí ele atualiza o prev e o net. O que é isso daqui? Aqui está um pouquinho mais elaborado, né? O que é isso daqui? Guilherme ou alguém? O comentário está falando, né, em inglês. Mas como vocês explicariam essa linha aqui, a linha 154? Por que ela funciona? Ou o que ela faz? A lógica foi do... Cadê o Hugo? O next do nó anterior aponta para o próximo nó, deixando de lado o atual. Sim, é o que ele está fazendo. Mas por que ela funciona? Tipo, aqui é o caso de um elemento só. E ele reduziu, né, o código ali. A gente já fez isso nas outras refatorações, tá? Você consegue identificar isso no desenho aqui, tá? Ó, ele tá assim, ó. Ele tá nesse caso. Esse if, esse else aqui é esse caso. Ele tá falando aqui, ó. If the first nó isn't equal to the val, then, ou seja, se o primeiro nó não for igual ao valor the next pointer. Bom, na verdade aqui, ó, é que ele tá fazendo assim, o next o next do anterior. Na verdade é o segundo caso. Esse aqui é o primeiro, esse daqui é o segundo. Que não ajudou muito. P equal to val. Verify the first node equals to val. The first node point to... realmente, esses comentários aqui não estão explicando o que ele está fazendo, entendeu? Tipo, a redução aqui é como o próprio next aponta para nulo, dava para você ganhar uma linha. Bom, daí ele... Rapaz, deixa eu ver aqui. Encontrou o nó. Senão ele vai para o próximo. Ele deu certo em todos os casos? Vamos rodar aqui então. Faz o código do teste lá. Esse é o teste, né? Para passar nesse teste aqui. Se você seguiu
Se você seguiu ali, vamos compilar. Ele deu um warning, implicit declaration list, did list remove na linha 170. What? O começo, professor. O Guilherme acabou de falar aqui, ó. Lá o L é minúsculo. Ah, foi mal. Ok. Já temos algo errado aqui. Tava muito enxuto para ser bom, né? Tava muito enxuto para ser bom. Eu te juro que eu comecei a ler, eu falei, esse caso é só o primeiro caso. Para os outros, ele não tratou. Ó, ele removeu. Aí aqui, ó, remove o quadro. Ele deu certo para o meio. Até aqui deu certo para o meio. Mas daí depois, o set que está no final, ele já perdeu a referência. E os outros dele foi perdendo. Esse aqui é um caso para o meio. Opa! Tentem corrigir. Não é somente. Dá para fazer desse jeito, mas você tem que fazer os outros ifs aqui, ó. Se você encontrou o p-val, beleza. Ele está onde? Ele está no início, ou você colocou que ele está no meio. Se ele tiver no início, aqui ele está no início, né? Ou no meio, daí o meio. Bom, tem que atualizar. Dá para ficar menor, dá para ficar assim tático assim, né? Mas tem que tratar os outros casos, tá? Aí não sei se o Guilherme, ou o Hugo, ou o Eduardo, ou mais alguém fez. Bom, vocês têm, digamos, realmente ficou um pouco, mas tá tentem atualizar o código de vocês, tá? Tentem entender o que cada parte está fazendo. O meu tá em cima, o Eduardo mandou. Tá aqui. Tá todo aqui, Eduardo. Tu mandou só o corpo. Manda a função toda, pô. E de preferência, vocês estão seguindo os mesmos nomes de variáveis, né? Para a gente poder rodar ele fácil aqui, passar no, digamos, no teste. Então, eu vou comentar o do Guilherme. Percebam que tem professores que, se isso acontecer na prova, dá 0. Professor, mas caiu, removeu 1. Não, não removeu todos. Opa, Lucas não, Eduardo. Eduardo. Eu considero, tá? Tipo, tento analisar. Double linked list, a gente tá chamando de node, né? Node. Node? Não, list. Já viajando aqui. List. E aí ele vai funcionar. Ele tá com o nome aqui, mesmo estando minúsculo aqui, ele vai funcionar. A gente chamou de val em vez de velo, e então, ó, tem professor Só que já pagar ele o EIU lá em cima lá também, professor. pagar o quê? Desculpa. Lá em cima também. Ah, não precisa não. Precisa não, precisa não. Ele já corrigiu aqui, olhando por cima. Talvez dê erro na hora de a gente compilar. Eu vou compilar e depois a gente vê se ele passa. Então, se ele passa nesse nosso testezinho, né? Então, salvei. Compilou. Ó, o dele passou. Por cima, né? Adicionou, removeu o 4 que estava no meio e diminuiu um valor. Removeu o 7 que estava no fim, diminuiu, removeu o 10 que estava no início. Isso aí, passou, tá? Tá mais enxuto. Ele fez seguindo essa lógica do pega o primeiro, né? Enquanto não chegar no final, verifica
se o valor encontrou. Aí ele vai cair nos 3 casos, ó. Se o valor está no início, ó, bem elegante, né? Se o valor que você está procurando está no início, atualiza os ponteiros. Se não, ele está no fim, atualiza os ponteiros. Se não, ele só pode estar no meio, porque ele está na estrutura, né? Por causa desse if. Então, se ele estiver no meio, atualiza daquele jeito. No final desses ifs, elses, diminui e vai para o próximo e, porra, show de bola. Essa é a função, tá? É a correção do Guilherme que poderia chegar lá, né? E é isso aí mesmo. Se você chegou sozinho nessa lógica, show de bola, realmente parabéns. Se você chegou procurando tal, show de bola também, tá? Não condeno. Na minha aqui não é a gente professor, procurei, achei lá no Geeks for Geeks, achei lá não sei aonde, achei lá no sei lá onde. O que mais interessa para mim é que se na prova eu falar esse trecho de código faz o quê? O ideal era que não existisse pandemia, eu iria na prova perguntar pessoalmente para vocês. Aí fica um pouquinho mais assim, professor, não sei, foi o Hugo que fez? Não. Foi algum colega que me ajudou, mas eu li o código e entendi. Aí você vai falar, aqui está removendo o fim. Aqui está removendo o início. E aqui está removendo o meio. Beleza? E as outras linhas, tá? Programar não é simplesmente assim desafios e vou ter que criar tudo da minha cabeça, senão você vai travar. Não é todo mundo que é o sei lá, quem que eu tava com a cabeça no cara que criou a linguagem, né? O Richard Stallman. Se eu não me engano, foi ele que criou o C, né? Deixa eu ver aqui, só para tirar dúvida. Richard Stallman, ou simplesmente, é um ativista fundador do movimento of the Liberty, um aclamador. Na verdade, o Richard ele criou o Linux, né? Eu esqueci quem criou o C. Eu li e entendi, mas não cheguei a fazer o teste do meio. Isso era por partes. Conseguiu fazer uma parte, mandou. Tá? Acredito que quem está participando aí, ó, Guilherme, Eduardo, Lucas, talvez tem uma galera que está aí também. Eu sempre tá, ó, né? O Ângelo, que eu vejo aqui por causa da fotinha aqui, a Valéria está aqui, não está perguntando. Foi o Denis, professor, que criou o C. Denis. Hit alguma coisa. Rich, né? Isso, é o Dennis Rich. Foi um cientista da computação notável pela sua influência na linguagem de programação. Foi ele que criou o C, né? Foi ele que criou o C, tá? O Richard Stallman criou a filosofia de software livre, né? O GNU. Pensei que tinha sido o Linus. O Linus criou o Linux, mas esse cara criou depois leiam aí a Wikipedia dele mesmo, né? Ó, qual a contribuição do Richard Stallman para o Linux? O Stallman desenvolveu o sistema operacional GNU, que foi associado ao Linux no kernel do Linux. Ou seja, o Linus Torvald pegou o GNU, que a gente chama de GNU, que era um sistema operacional
e fez o Linux em cima dele, entendeu? Então, o kernel do Linux é baseado no... Tanto que é conhecido como GNU Linux. GNU Linux. Linux e GNU. Aí vocês leiam. É um sistema operacional Unix-like, baseado no GNU e no kernel Linux, que, como qualquer sistema operacional, maneja. Então, bom... Professor, o senhor falou que ia ver um negócio lá da URI lá? O que a gente vai ter que fazer lá? Vamos aqui que ainda tem 10 minutos e a gente... Entrem aí no SIGA. O SIGA estava realmente fora para algumas pessoas desde ontem, né? Alguém tentou entrar ontem ou hoje e não deu que ele estava fora? Tipo, conseguiu entrar? Para mim não estava fora não, ficou normal. Pois é. Eu falei com o diretor do DTI hoje, eu falei, cara, ajeita isso. Tem uma coisa de instâncias, né? Quando você acessa um programa PHP ou um programa qualquer na web, quando você acessa o servidor, ele e a instância que eu estava tentando acessar e que alguns estava fora, mas outros estava, mas daí o teu servidor tem que ficar fazendo assim, o cliente que tentar acessar tenta acessar a que está funcionando, a mais recente, entendeu? Bom, vocês devem ter visto ou estar vendo isso em redes ou algo assim. Às vezes isso pode funcionar você apertando Ctrl F5, tá? Que ele força a atualização do cache. Em vez de limpar o cache, que você pode perder alguma coisa, apertem Ctrl F5 quando der aquele erro, tá? Só uma dica, talvez corrija. Todo mundo entrou no SIGA. Aí eu coloquei aqui, ó. O URI agora ele se chama bcrowd, né? Cliquem nesse link dele aqui, que eu coloquei, link, aí. Aí ele vai abrir uma nova aba. Eu já entrei, né, com a minha... Mas eu vou sair aqui porque ele vai pedir para eu entrar novamente. Ele tá pedindo uma chave aqui, professor. Aí tá aqui no SIGA, ó, chave de acesso. Você copia e cola desse jeito, com esses case sensitive mesmo, tá? S, R maiúsculo, para dar certo. Aí você loga, né, com o teu usuário. Professor, não tem usuário. Cria aí. Eu tinha pedido para vocês criarem antes, né? Aí você bota a chave, ele vai cair nessa tela aqui, tá? Aí tem esse exercício. Lista encadeada. Beleza. Beleza, Guilherme. Vou só ler aqui e daí a gente tenta resolver até a próxima aula, tá? Na verdade, eu botei um tempinho a mais, mas a ideia é que a gente resolva no início da próxima aula. Lendo aqui, vocês acham que realmente dá para... Na verdade, ó, como que funcionam os problemas no URI, né? Ou no BI agora, que tá chamando de BI. Tem a descrição, a entrada e a saída esperada. Qual é a descrição? Luigi gosta de fazer amizades e sempre está expandindo sua lista de amigos na rede social Listbook. O Listbook permite que você inclua novos amigos em sua lista de amizade e os indique também para outros amigos de sua rede. Tudo isso dinamicamente, sem limites de amigos na sua rede. Como o Luigi é seu amigo, ele pediu que você criasse um programa para facilitar a vida dele com esta tarefa. Para isso, o Luigi teve a seguinte ideia: o programa deverá ler a lista atual de amigos do Luigi. O programa deverá ler a nova lista de amigos do Luigi. O programa deverá ler o nome do amigo atual que receberá a nova lista com indicação de amigos. Não estou entendendo direito. Calma, vamos reler depois e a gente entende. Então, qual é a entrada? Você deve ler uma lista única
uma única linha a lista de amigos do Luigi, L, contendo somente o primeiro nome de cada amigo, né, separado por um espaço em branco. Na segunda linha, deve ser informado a nova lista de amigos, N. Na última linha, o nome do amigo, que ele chama de S, da rede que deseja indicar também essa nova lista de amigos N. Caso não queira indicar para ninguém a nova lista de amigos, basta digitar a última linha da palavra não. Qual é a saída esperada? Seu programa deverá exibir a nova lista de amigos de Luigi atualizada. Se houver a indicação de um amigo da lista, os novos amigos deverão ser inseridos antes do nome do amigo indicado. Caso não haja indicação, os novos nomes deverão ser inseridos no fim da lista de amigos. Ou seja, o que vocês entenderam que é isso daqui? E quais funções? Alguém consegue? A gente vai ter uma adição de lista aí, né? Uhum. E aí... E a leitura dela também, né? Na verdade, a gente vai fazer a leitura da criação da lista, lendo a partir de uma string, né, com espaço. Uma lista e a gente no final vai ter que apontar para uma outra lista, né? Que tipo, no caso vai ser uma nova lista do amigo indicado. Isso. Basicamente, então, a gente vai ter que ter uma função de criação de lista recebendo um conjunto de strings e criar. Então, a minha lista, ela vai no valor lá dela, vai ser int? Não, vai ser uma string. Você pode manter o int aqui, pensando aqui já na solução, tá? O nosso nó da lista duplamente encadeada. No caso, é o nó da lista, né? Esse val. Você pode ter esse cara para um controlador, talvez, mas vai ter um valor de um nome, né? O nó vai armazenar um nome. Então, cada nome desse vai ser o nó da minha lista. Eu criei a lista. Então, vou criar duas listas, né? Jones, Pedro, Carlos, Lucas, Juca, Valdinéia e Jovander. E um nome de busca. Eu vou buscar na primeira lista. Se eu encontrar na primeira lista esse nome que foi passado, eu adiciono a segunda lista, o L2, né, que aqui ele chama de N, no anterior do Carlos, né, a partir daqui. Então, eu tenho que inserir, igual a gente fez a inserção no meio. Professor, a gente não fez a inserção no meio. Pois é. Então, a gente fez a inserção no início e no fim. Mas no meio, ainda não. Então, tem que implementar a inserção no meio, passando um índice, né, um P, e daí ele vai ter que inserir. A gente fez a remoção do meio, então talvez dê para pegar essa mesma lógica aqui, ó. Essa lógica aqui dessa inserção tá bem enxuta, ou essa minha mesma aqui, maiorzinha, se vocês entenderem, mas essa realmente está um pouco mais enxuta. A gente pode implementar uma função para adicionar uma lista em outra. Aí, como vocês vão fazer, fica a critério. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que fazer, né? É o que fazer. A gente está entendendo que o que fazer vai ter que ter uma inserção no meio e uma inserção no fim. Então, se eu passei a lista onde eu vou ter que inserir a lista base e a lista nova e o valor, né? Dá para você simplificar numa função só de inserção, recebendo as duas listas, porque no final eu vou receber Carlos ou não. Se o Carlos não existisse, ele também
teria que inserir no final. Então, olha aqui, ó, o Carlos, daí ele vai ser Johnny, Pedro, Juca, vai ter que entrar, ó, Johnny, Pedro, Juca, Valdineia, Giovanda. Ele inseriu a segunda lista, ele meio que quebrou a segunda lista em inserções únicas, né? Talvez fica mais fácil assim. Foi lendo e foi inserindo a primeira, quanto tiver. Aqui só tem 3, mas os outros casos de teste pode ter mais. E daí ele continuou na lista que já existia, atualizou os ponteiros, né? Talvez possa ter uma forma de fazer isso bem simples, talvez uma média e talvez uma complexa, né? Mas essa é a atividade, tá? A gente visualizou como fazer. Por fim, esse daqui seria a inserção no fim, que a gente já fez. Mas é a inserção no fim de um conjunto de inserções, né? Tendo como base a segunda lista. E depois você só imprime. No caso, você vai imprimir a primeira lista atualizada, né? Então é isso. Já expliquei como fazer para vocês. Agora é parar. Esse sim, não pesquisem a resposta, tá? Ou se não, vocês realmente... Esse sim, tentem implementar. O que vocês podem pesquisar? Pô, como que eu insiro no meio de uma lista encadeada? Isso sim, você não está procurando a resposta desse exercício. Você está procurando como fazer alguma coisa que você está com a dúvida, entendeu? Tá? Mas acredito que até isso vocês já estejam conseguindo fazer, implementar. Então, beleza, galera? Eu vou parar a aula, parar a gravação e a gente